Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e convido você, vem comigo aqui, vamos aprender um pouquinho mais sobre as sensações corporais. Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as sensações psicológicas, como que o nosso psicológico e os nossos sentimentos podem afetar o nosso corpo. Você sabia que os nossos sentimentos causam reações corporais? Interessante isso, né? A gente acha muitas vezes que o corpo não está ligado com a parte psicológica, mas não é bem assim, né? Quando nós não estamos bem psicologicamente, o nosso corpo sente também. Olha só. Para início de conversa, né, eu pergunto para você, o que são sensações psicológicas? Você consegue fazer uma lista, escrever o nome de algumas? Vamos ver só o que são isso? Sensações psicológicas são as sensações corporais que acontecem de acordo com as nossas emoções ou intuições do indivíduo. Exemplo, o medo, a raiva, a tristeza e a felicidade. Então, essas sensações psicológicas, né, elas afetam o nosso corpo. Né? Quando nós estamos com medo, com raiva, com tristeza ou estamos muito felizes, o nosso corpo age de forma diferente, conforme o nosso estado de ânimo. Né? Algo que tem sido muito usado atualmente, né, de acordo com essa evolução da tecnologia, para mostrar as nossas sensações ou o nosso estado de ânimo ou estado de espírito, como alguns gostam de falar, são os emojis, né, que a gente vê aqui no nosso slide. Então eu aposto que você já deve ter usado muitos emojis para mostrar para os seus amigos, para os seus colegas, se você está triste, se você está feliz, né? Se você está bravo. Então, esses emojis, eles servem o quê? Eles traduzem aquele nosso sentimento. Mas o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, ele também tem a capacidade de traduzir esse nosso sentimento. Olha só. O corpo reage devido a mecanismos biológicos que nos preparam para responder ao que acontece à nossa volta. Então, por que o nosso corpo reage? Porque ele começa a preparar o nosso organismo. Por exemplo, se você sente medo de alguma coisa, o teu corpo ele começa a reagir se preparando para, se houver necessidade, ele fazer o quê? Ele fugir. Carpir o pé, né? Então, o corpo se prepara. Quando você começa a sentir medo, o teu corpo já começa a se preparar para, se for necessário, você conseguir fugir daquele lugar com uma velocidade até superior, né, do que você normalmente faria, por conta dessa preparação do corpo. Então, há uma reação individual, fisiológica no seu corpo a partir daquele teu sentimento de medo. Então é isso que nós estamos querendo escrever aqui, ó, né? Que o corpo reage devido a mecanismos biológicos que nos preparam para responder o que vai acontecer à nossa volta. É a história do fugir ou lutar, certo? Então o corpo se prepara para o que vai acontecer, se ele vai precisar fugir daquilo ou se ele vai precisar lutar. Isso vem, ó, desde lá os nossos antepassados, tá bom? Seja para defesa ou para desfrutar da situação. Em algumas situações, né, quando a situação é boa, a gente não vai precisar fugir, a gente vai aproveitar, a gente vai desfrutar, daí é quando nós experimentamos a felicidade, tá? Portanto, as emoções ajustam a nossa saúde mental, bem como os nossos estados corporais. Então, as nossas emoções, elas causam efeitos no nosso estado corporal, tá? Primeira atividade, então. Estou perguntando exatamente o que eu acabei de falar para vocês, hein?
como as emoções afetam o nosso corpo. Se você prestou atenção em mim, você vai conseguir responder. Se não, você vai ter que pesquisar. Então, daqui a pouquinho, a gente volta para conferir. Aqui uns minutinhos. E aí, você conseguiu explicar aí? Ficou nervoso para responder? Será? Então, se você ficou nervoso, você já sentiu um pouquinho aí, já teve uma experiência de como as emoções afetam o nosso corpo. Talvez tenha começado a suar, sentiu a mão esquentar. Isso são efeitos das emoções sobre o seu corpo. Então, vamos para a nossa solução. Como as emoções afetam o nosso corpo? Devido a mecanismos biológicos, as emoções nos preparam para responder o que acontece à nossa volta. Portanto, as emoções ajustam a nossa saúde mental, bem como os nossos estados corporais. Então, elas interferem no estado do nosso corpo, na nossa mente e no nosso corpo. Olha que interessante isso aqui que eu trouxe para você. Eu achei uma pesquisa realizada lá na Finlândia, tá? Cientistas finlandeses criaram um mapa corporal das emoções. Então, eles conseguiram meio que medir como que as emoções afetavam o nosso corpo. Né? Como que eles fizeram isso? Eles mediram o quê? Principalmente a nossa frequência cardíaca e a temperatura da nossa pele. Então, olha que interessante a conclusão que eles chegaram. Os pesquisadores comprovaram que cada emoção desperta reações em diferentes áreas
e que isso acontece independentemente do fato de as pessoas terem culturas diferentes. Olha que interessante, primeira conclusão deles. O corpo humano ele vai ter basicamente a mesma reação a determinada emoção em qualquer lugar do mundo. Independe da cultura onde essa pessoa cresceu, onde ela se criou, onde ela vive, a reação do corpo dela para uma determinada emoção vai ser a mesma, sempre a mesma. Então essa foi uma das primeiras conclusões que eles tiveram. Outra, como que eles faziam isso? Olha só, eles mediam as variações da frequência cardíaca e da temperatura da pele. E daí eles criaram um gráfico. Então, o vermelho, a cor vermelha, era usado para marcar as áreas de maior atividade, tá? Determinada emoção. E o azul, as com menos sensações, com menor atividade, tá bom? Eu sei que vocês não vão conseguir ler esses nomezinhos aqui em cima, mas eu vou traduzir para vocês, só para vocês perceberem. Vocês estão vendo esse indivíduo bem no meio aqui, ó, que ele está quase todo vermelho, a cabeça amarela, a parte central ali do tronco, onde fica o coração amarelo. Então, esse foi o gráfico de um indivíduo que estava feliz. Então, a felicidade deixou, olha, o corpo todo dele reagiu, né? Houve uma grande atividade corporal, né? O corpo todo, a temperatura da pele aumentou, a frequência cardíaca aumentou, ele estava experimentando a felicidade. Do lado dele, olha só que interessante, um indivíduo, né, com os membros totalmente azuis, o tronco preto, mas o centro do tronco vermelho, né? Mais ou menos aonde? No coração, né? A altura do coração. Esse indivíduo, qual era a emoção que ele estava sentindo? Era a tristeza. Veja que interessante, quando você está triste, normalmente você sente a tristeza aonde? Bem no meio do peito, no coração, né? E os pesquisadores, né, comprovaram isso, né? Eles identificaram que a tristeza, aonde ela vai se concentrar, é exatamente na região do seu coração. Então veja como uma emoção afetou o teu corpo, né? Que aonde você sente a tristeza é aonde o teu corpo está sentindo também, né? Agora olha outra coisa, olha que triste isso. Esse indivíduo aqui embaixo, ó, totalmente azul, né? Os membros azuis, o tronco totalmente preto. Parece que ele não tem emoção nenhuma, né? Mas infelizmente, gente, ele tem sim. Esse indivíduo é o que está sofrendo de depressão, né? Vocês vejam que a depressão praticamente acaba com todas as emoções do corpo. O corpo parece que não está sentindo nada. A gente não vê nenhuma cor vermelha ou amarela ali, né? Então é um indivíduo que está deprimido, né? Mas por outro lado, olha só esse cidadão aqui, ó, todo vermelho e amarelo, né? Várias regiões do corpo aquecidas. Esse indivíduo está experimentando o amor, provavelmente ele está apaixonado por alguém, então o corpo dele sente o calor do amor. Viram que interessante, né? Uma pesquisa muito interessante. Então, a maioria das emoções testadas causam uma pequena alteração na frequência cardíaca ou na temperatura da pele, como eu mostrei para vocês. Foi dessa forma, né? Detectando essas alterações da frequência cardíaca e da temperatura da pele, foi que eles montaram esse gráfico do corpo, tá bom? Os estudos mentais geram percepções subjetivas no corpo e elas são basicamente as mesmas para todo mundo. Ou seja, mesmo isso foi repetido em vários países, né? Esse teste não ficou só na Finlândia, ele foi repetido também por outros cientistas em vários países e os resultados foram parecidos, né? As percepções, as áreas ativadas conforme aquela emoção eram parecidas, né? Então, por isso, o mundo todo, o ser humano
reage igual às emoções por todo o mundo. Essa foi a grande conclusão, ok? Então, sensações psicológicas são o quê? A raiva, a tristeza, a alegria, né? Essas são as sensações psicológicas, a forma como nós vivemos essas emoções, a forma como o nosso corpo sente essas emoções e as variações do nosso corpo conforme as diferentes emoções que nós passamos. Uma curiosidade aí, você sabe o que é a eritrofobia? Talvez você até sofra de eritrofobia, mas não conhece. Agora você vai entender melhor, às vezes, o que acontece com você, né? É uma sensação corporal, né? O teu corpo reage a uma emoção. O que é a eritrofobia? A eritrofobia é uma fobia específica que está dentro do grupo de fobias sociais. A eritrofobia é o medo de corar, é o medo de ficar vermelhinho, com o rosto vermelho, né? Com o rosto todo vermelho. Então, se você tem muito medo de ficar vermelho em determinadas situações, talvez você esteja sofrendo de eritrofobia. Então, o que acontece? Olha só, quando a pessoa que tem essa fobia fica vermelha em público, ela reage negativamente, tendo vergonha de si mesma. Às vezes a gente percebe que a gente está ficando vermelhinho, né? Daí a pessoa começa a ficar com muita vergonha, tá? Isso significa que a ansiedade dessa pessoa vai aumentar. Quando a ansiedade aumentar, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar mais vermelha ainda, né? Já percebeu que às vezes a pessoa começa a ficar um rosadinho assim, né? Daí ela percebe que ela está avermelhando. Ela começa a ficar com vergonha de si mesmo. E o que acontece? Aumenta a ansiedade e ela vai ficando mais vermelha, mais vermelha, mais vermelha, daí ela fica muito vermelha, tá? Então essa que é a eritrofobia, o medo de corar em público. Corar em público é normal, gente. Quando a gente começa, se não tem muito o costume de falar em público, é normal você começar a corar a primeira vez que você vai falando em público, tá? Não precisa ficar com vergonha. Se você começar a se envergonhar e aumentar a sua ansiedade, isso pode piorar ainda mais a tua situação. Segunda atividade nossa, então, a eritrofobia é uma fobia social. Você sabe o que é isso? Digo o seguinte, é uma fobia que tem atingido muitos adolescentes, por isso eu achei importante vocês conhecerem. Agora eu quero que você escreva aí, o que é eritrofobia? A gente volta logo.
E aí, você tem eritrofobia? Agora você já sabe o que é, né? Então vamos corrigir? Você sabe o que é isso, a eritrofobia? Olha lá. É uma fobia social ou uma ansiedade social, é um transtorno originado da ansiedade intensa ou medo de ser julgado pelos outros, tá? Avaliando negativamente ou rejeitado em uma situação social. É aquele medo que a pessoa tem quando vai falar em público, né, e começa a ficar muito ansiosa, ela começa a ficar vermelha, até de forma natural, começa a ficar muito preocupada com o que os outros estão pensando, percebe que está ficando vermelha e acaba vermelhando mais ainda, né, porque acaba ficando com vergonha daquilo, a ansiedade aumenta. Então, cuidado com a eritrofobia, certo? Procure se manter calmo em situações de muita ansiedade ou que você tem que apresentar alguma coisa em público, tá? Não fique preocupado, ninguém que está ali vai te morder, tá bom? Revisando então o que nós aprendemos hoje sobre as sensações corporais nesse aspecto mais psicológico. Então, a sensação corporal é o processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Então, a gente aprendeu que esses estímulos internos têm a ver com as nossas emoções, com as nossas sensações psicológicas. Então, sensações psicológicas são as sensações corporais que acontecem de acordo com as emoções ou intuições do indivíduo. São as nossas emoções, por exemplo, medo, raiva, tristeza e felicidade, ok? Espero, pessoal, que com essa aula de hoje você aí consiga perceber melhor como as suas emoções acontecem ou são percebidas pelo seu corpo, né? Aprenda a reconhecer no seu corpo estados, né, naturais quando você está feliz, quando você está com raiva ou quando você está com medo. Isso vai te ajudar a perceber melhor as suas emoções, reconhecer melhor as suas emoções e a conhecer melhor o seu corpo, ok? Nos vemos na próxima. Tchau para vocês.